O Arena começa com detalhes da fala de Jair Bolsonaro ontem em discurso numa igreja evangélica na Flórida, nos Estados Unidos. Em cerca de 20 minutos, o ex-presidente fez um balanço de seu governo, criticou Lula e os seus ministros, comentou sobre salário mínimo e também sobre a pandemia e vacinação contra a Covid. Nós selecionamos alguns trechos para debater. Vamos ver a parte sobre ele não ter conseguido se reeleger. Bolsonaro disse, abre aspas, uma coisa é perder o jogo, outra é a gente ver o VAR e ver que o cara estava impedido, faz gol de mão e vence. É duro, mas Deus sabe o que faz. Eu pretendo retornar ao Brasil, não sei quando. Gostaria de não ter saído de lá, mas resolvi sair no dia 30 de dezembro para que não tivesse oposição desde os primeiros dias. Se bem que não precisa fazer oposição ao governo, ele faz uma própria oposição. Sobre os atos criminosos de 8 de janeiro, Bolsonaro disse: quando teve aquele caso lamentável de 8 de janeiro, o Capitólio Tupiniquim, que o pessoal chama, terrorista. A nossa legislação, quando fala em terrorismo, tem que estar voltada a questões raciais ou voltada à xenofobia. Fora isso, não é terrorismo. Vamos ao debate. Eu acho que eu vou começar por esse primeiro trecho da fala de Jair Bolsonaro, em que ele diz, uma coisa é perder o jogo, a outra é ver o VAR e ver que o cara estava impedido, fez gol de mão e vence. Joel, você está sugerindo que a eleição estava fraudada, que o Lula estava impedido de alguma forma? Você consegue ler nas entrelinhas? É quase explícito, né, Raquel? Tá, obviamente, dizendo isso, como já disse isso sobre eleições passadas no Brasil. E ao dizer isso, mente. Mente porque quem tentou trapacear nossas eleições e não conseguiu foi o Bolsonaro. Bolsonaro que fez gastos ilegais meses antes da campanha em bilhões de reais para tentar comprar o voto da população, declarando um estado de emergência fictício, porque a emergência só começou em meados de 22, antes não tinha estado de calamidade, inventou apenas para viabilizar um pacotaço de gastos de bilhões de reais eleitorais e que seus aliados nada falaram, mas que foi criminoso. Depois, nas eleições, no dia das eleições, além de todas as ameaças anteriores que ele sempre fez às urnas, já disse que não ia ter eleição, mas no dia das eleições, a Polícia Rodoviária Federal, que estava tomada de bolsonarismo, bloqueou rodovias em regiões em que provavelmente o PT teria mais votos e resolveu, por sorte, né, fazer operações bem ali, impedindo diversas pessoas de irem votar. Felizmente, o TSE impediu isso e tudo voltou à normalidade. No dia seguinte das eleições, começou a história que a gente já cobriu tantas vezes aqui. Caminhoneiros tentaram parar o país para mudar o resultado. Golpistas, apoiadores do Bolsonaro, com o apoio, com as orações, com os acenos do próprio Bolsonaro, pediram golpe de Estado diversas vezes, invadiram os prédios públicos, enfim. Quem tentou roubar e trapacear, quem jogou a bola com a mão nessas eleições foi o Bolsonaro. Mesmo assim, perdeu as eleições. Agora está aí chorando nos Estados Unidos, com medo de voltar. Eu, sinceramente, eu acho que essas falas de mal perdedor e mentirosas dele, assim, eu acho até nocivas a gente discutir muito isso, porque dá holofote para algo que não tem uma seriedade mínima. Qual é a estratégia por trás de seguir questionando a eleição, agora de fora do Brasil? Por que ele faz isso? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Porque Bolsonaro perdeu a eleição, perdeu popularidade, falando de questões que não têm correlação com os problemas reais do brasileiro. E continua fazendo isso. Essa questão de negar a eleição, ela é muito nefasta, né? Ela é muito perigosa, ela teve adesão, acabou no que foi aquele 8 de janeiro trágico, eu diria, e ele continuar insistindo nisso, eu vejo uma estratégia de ficar apenas com aqueles mais radicais, porque eu creio que o eleitor hoje, que está cansado de política, inclusive, porque essa eleição deu um cansaço, a gente em pesquisa olha isso, que tem um cansaço mesmo, não tem outra palavra para falar, ela não está mais interessada nesse assunto, ela está interessada em soluções e em debater os problemas que o Brasil
Brasil está hoje enfrentando aí uma série de calamidades, de questões. Então, eu acho que a estratégia dele é realmente continuar liderando esse grupo mais radical de extrema-direita e não representar todo o eleitorado que ele teve, que ele ampliou na última eleição. Hélio, faz sentido focar nesse grupo mais radical de extrema-direita, falar para esse grupo, mobilizar esse grupo? Não faz sentido, mas eu também não sei se o Bolsonaro, quando ele afirma e fala de improviso, ele está fazendo um raciocínio de cálculo político. Ele vai falando aquilo que ele está pensando e tal. E nesse caso citado, né, vamos dizer, de um juiz parcial, que é mais ou menos o que ele está dizendo, que teve algum tipo de fraude na eleição, eu acho muito negativo, porque você está de fora e ter esse julgamento, dizer, o TSE pegou muito mais pesado com o candidato X do que com Y, etc. Tem um questionamento da urna, tudo bem até aí. Agora, ele participou do processo em 2018 e ganhou, com regras que ele conhecia. Ele participou em 2022, topou participar, sabendo como funcionavam as regras. Já sabia, possivelmente, podia achar, não, vai ter alguma coisa até contra mim e tal, mas ele topou participar nessas regras. E, de acordo com as regras, ele perdeu. Então, sinceramente, eu acho que a posição dele é realmente de mau perdedor. Não pega bem. Ele poderia, Raquel, se ele estivesse fazendo um cálculo político, eu não sei se falando de improviso ele está fazendo isso, ele deveria estar muito mais com a atitude do que nós vamos fazer mais para frente. Perdemos, né, e tal, e o que vamos fazer para endereçar, como a Cila estava falando, problemas reais do brasileiro e vir na próxima eleição e ganhar da próxima vez. Mas, infelizmente, ele ainda está na narrativa, ainda está talvez com essa carga de ter perdido a eleição. A base dele está, inclusive, cobrando isso. Agora, Gabriela, pegando o seu expertise jurídico, o Bolsonaro tem um ponto aqui. Quando ele diz que o pessoal fala terrorista, a nossa legislação, quando fala em terrorismo, tem que estar voltada a questões raciais ou a xenofobia. Fora isso, não é terrorismo. Realmente, pela lei, né, pelos termos estritos da lei, não se poderia falar em terrorismo, né? A gente pode, essas pessoas que estão sendo presas, julgadas, condenadas, elas são terroristas em termos políticos e sociais, né? A gente entende elas como terroristas em termos políticos, né, mas não como jurídicos. Em termos jurídicos, elas poderão ser condenadas por atentado, né, por golpe ao Estado Democrático de Direito. Existe uma legislação que pune e que leva à prisão das pessoas que atentarem contra o Estado Democrático de Direito, que tentarem um golpe de Estado, que é o que aconteceu, organizações criminosas, quadrilhas, que é o que aconteceu realmente em Brasília. Agora, acho que o termo terrorismo, sob o ponto de vista jurídico, talvez tenha sido realmente, já falei aqui uma vez antes, mas errou uma interpretação um pouco extensiva. Mas errou o Congresso lá atrás quando, com o apoio da própria esquerda, não incluiu o terrorismo? Eu tenho dúvida, eu penso que a gente deveria estudar um pouco mais como aprimorar essa legislação, porque, de fato, é perigoso também você abrir demais o tipo penal de terrorismo. Isso pode acabar virando um instrumento de perseguição política, assim, que foi o temor na época. Olha, a gente precisa colocar bem claro que terrorismo é algo que tenha relação com discriminação, xenofobia, tudo mais, para evitar que se perseguisse movimentos sociais ou movimentos políticos. Foi essa a preocupação da época. Mas também acabou deixando de abarcar. Então, talvez se devesse pensar em atentados com violência, atentados planejados. Acho que dá para melhorar. O que você pensa, João? Desculpa. Só comentar. Acho que tinha uma preocupação real, mas foi mal escrita. Né? Então, o que o IRA fazia na Inglaterra, tinha uma motivação política, botava bombas. Aquilo não é terrorismo pela lei brasileira, sabe? É óbvio que um ato de terrorismo pode ter uma série de motivações, inclusive motivações políticas. Agora, mesmo saindo da discussão jurídica, eu daria um passo além também. Por exemplo, aquele sujeito que colocou bombas num caminhão que iria explodir no aeroporto. Aquilo é terrorismo assim, claro, qualquer... Sim. Eu não estou falando do sentido jurídico, estou falando do sentido real, da coisa mesmo, e social. Aquilo é terrorismo, claro. Quem tentou destruir usinas elétricas para acabar com a luz da cidade, terrorismo. Quem tentou, até digo mais, quem tentou com violência fechar rodovias, fazer a população passar fome e ficar com medo, terrorismo. Agora,
quem invadiu os prédios públicos dos poderes fez atos de vandalismo, estava fazendo uma ação golpista, não tenho a menor dúvida disso, mas o intuito dessas pessoas não era botar medo na população, criar um clima de caos, nem nada disso, era provocar um golpe de Estado. São golpistas, mas não são terroristas. Até porque não tinha ninguém dentro dos prédios, né? Também não tinha ninguém, em Fortaleza. Mas a ideia, vamos ter que investigar mais a fundo, né? Mas muitos deles, inclusive aqueles que colocaram a bomba, né, no caminhão para entrar no aeroporto, muitos deles realmente tinham essa intenção de destruição. Agora, tinha uns lá que estavam meio, né, de bobos na história.